Uma pessoa escolhida por Deus é alguém designado para uma missão especial. Muitas vezes, esses indivíduos enfrentam mais dor e sofrimento do que o cristão comum, o que nos leva a questionar por que os escolhidos de Deus passam por tantas dificuldades. Neste vídeo, você verá 3 razões principais pelas quais os escolhidos sofrem mais e como saber se você é um deles. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. Deus trará esperança e força para você se manter firme até o fim. É uma honra quando Deus lhe confia uma tarefa especial, escolhendo você entre muitos para ser um instrumento através do qual Ele alcança o mundo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 30, lemos que aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou, e os que chamou, Ele justificou. E os que justificou, Ele também glorificou. Embora seja um chamado para um grande propósito, isso exige sacrifício. É necessário se separar de pessoas e coisas, o que também pode trazer situações de sofrimento. No entanto, é importante entender que isso tem um propósito. Os escolhidos enfrentam mais dificuldades porque Deus quer prepará-los completamente para a jornada que tem pela frente. Veja o exemplo de Jesus, que jejuou por 40 dias e noites, enfrentou tentações e se afastou de seus amigos e familiares para ficar sozinho no deserto. Isso foi necessário para fortalecê-lo, pois, sem essa preparação, seria impossível suportar a dor da cruz. Embora ele fosse Deus, Jesus também estava sujeito às limitações físicas e, portanto, sentia cansaço, frustração e até a tentação de desistir. Ele precisou passar por um rigoroso exercício espiritual para desenvolver a resistência necessária para cumprir seu propósito. Davi também é um exemplo disso. Em 1 Samuel, capítulo 16, ele foi ungido rei, mas levou 20 anos até que realmente assumisse o trono. Por que Deus não o fez rei imediatamente? Porque a responsabilidade era imensa e Deus precisava prepará-lo para esse grande desafio. Davi não tinha modelos a seguir, pois Saul, o primeiro rei de Israel, havia falhado. Assim Deus treinou Davi, que muitas vezes estava sozinho, pastoreando o rebanho de seu pai. Durante esse tempo, ele dependia de Deus para derrotar os animais selvagens que atacavam suas ovelhas, o que o ensinou a proteger o povo de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem de guerra, bonito e prudente em suas decisões. Davi, o próximo rei ungido, serviu ao rei Saul com lealdade. Ele nunca se considerou igual a Saul, nem tentou competir com ele. Sempre que o rei o chamava, Davi prontamente respondia. Mesmo após ser ungido, ele continuou a trabalhar como escudeiro de Saul e tocava a harpa para acalmá-lo quando estava atormentado por espíritos malignos. Deus não impediu Davi de continuar a servir Saul, apesar de tê-lo escolhido para o trono. Davi permaneceu fiel, servindo ao rei por um longo tempo, enquanto ainda cuidava das ovelhas de seu pai. Você poderia imaginar que a história de Davi terminaria com Saul reconhecendo seu sucessor, afinal, ele havia sido ungido por Deus. No entanto, Saul não entregou o trono a Davi. Em vez disso, Davi passou boa parte de sua vida fugindo de Saul, que tentava matá-lo. Ele deixou de ser o escolhido para ser um fugitivo, tentando sobreviver em um lugar onde deveria ser líder. Nesse período, Davi se refugiou em Adulão, solitário e sem direção para sua vida. Muitos acreditam que, quando Deus escolhe alguém, tudo se torna fácil. Mas a história de Davi mostra o contrário. Seus irmãos não passaram pelas mesmas dificuldades que ele. Eles eram respeitados e valorizados no exército de Saul,
enquanto Davi, o mais jovem, era frequentemente negligenciado até mesmo em sua própria casa. Ele era um solitário cuidando das ovelhas e seu irmão Eliabe o desprezava, chamando-o de arrogante quando Davi se posicionou contra Golias. Ninguém acreditava nele, mas Davi precisou enfrentar esse processo para se tornar o líder que Deus o preparava para ser. A jornada de um escolhido de Deus é frequentemente solitária. Deus não escolhe todos, mas aqueles que ele escolhe passam por um processo de refinamento. Tudo o que Davi enfrentou o preparou para ser um rei melhor do que Saul. Davi ouvia a Deus e, quando cometia erros, rapidamente se arrependia e voltava para ele. Por isso, Deus o chamou de um homem segundo o meu coração. Davi já havia aprendido a confiar em Deus ao lutar contra o leão e o urso, e sabia que o apoio de Saul não garantiria sua vitória contra Golias. Durante seu tempo sozinho no deserto, Davi fez de Deus seu companheiro, aprendendo a sempre buscar a orientação divina antes de tomar decisões. Foi nesse isolamento que ele desenvolveu a sabedoria para liderar e proteger seu povo. Curiosamente, Davi nunca precisou lutar grandes batalhas durante seu reinado, mantendo a paz em seu tempo como rei. Embora não tenha tido a sabedoria de Salomão, ele conduziu um reinado pacífico. Todas as dificuldades que Davi enfrentou foram parte do processo de Deus para moldá-lo em um excelente rei. Seus irmãos não passaram por essas experiências, pois não foram escolhidos para uma grande missão como ele. Da mesma forma, Deus conduz seus escolhidos por eventos desafiadores que servem como preparação para o que está por vir. Além de preparar, Deus também refina aqueles que ele escolhe. Assim como uma matéria-prima não tem muita utilidade em seu estado bruto, uma pessoa também precisa passar por um processo de transformação para ser plenamente eficaz. Assim como uma árvore na floresta só adquire valor após ser cortada e trabalhada, Deus permite que seus escolhidos enfrentem pressões para revelar o tesouro dentro deles. Se não passarem por essas pressões, certas qualidades nunca surgirão. Esse refinamento é semelhante ao processo pelo qual o petróleo bruto passa para se transformar em produtos úteis como diesel e gasolina. Da mesma forma, Deus submete seus escolhidos a desafios que revelam o melhor deles. Ninguém é preparado para grandes obras permanecendo em sua zona de conforto. Todos aqueles que Deus escolheu na Bíblia passaram por algum tipo de refinamento. Moisés, por exemplo, nasceu em um tempo em que o faraó ordenou a morte de todos os meninos hebreus, e sua sobrevivência o levou a ser criado na casa da filha do faraó. Foi estratégico o fato de Deus ter colocado Moisés em uma situação onde ele testemunhava o sofrimento de seus companheiros hebreus e enfrentava dificuldades. Isso foi crucial para que ele desenvolvesse compaixão e entendesse a seriedade de sua missão. Quando Deus o chamou pela primeira vez, Moisés hesitou e fugiu, mas depois não pôde mais recusar, pois compreendeu a dor do seu povo. Todo o processo pelo qual ele passou o preparou para liderar os israelitas com profunda compaixão. Seu amor por eles o levou a passar longos períodos no deserto, intercedendo por eles, em vez de por si mesmo. Esse tipo de amor não é comum, pois a natureza humana tende ao egoísmo. Deus moldou Moisés através dessas experiências para que ele se tornasse um líder melhor para Israel. Assim como Moisés, José também passou por um processo de refinamento. Ele era o filho favorito de seu pai e tinha muitos sonhos sobre estar em uma posição de liderança. No entanto, ao invés de ir diretamente para o palácio, sua jornada foi marcada por ciúmes e traição. Seus próprios irmãos o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Apesar de ter sido injustamente acusado e jogado na prisão por anos, José nunca reclamou. Ele teve que lidar com a dor de ser traído por sua família e suportar as consequências de uma acusação falsa. Mas tudo isso fez parte do plano de Deus para moldá-lo.
Jacó também enfrentou dificuldades. Desde o nascimento, Deus o escolheu, mas sua vida foi marcada por desafios. Em Gênesis, capítulo 28, ele encontrou a mulher que queria se casar, Raquel, e trabalhou para o pai dela, Labão, por 7 anos para obter sua mão em casamento. No entanto, após esse período, Labão o enganou, dando-lhe Lia, a filha mais velha, ao invés de Raquel. Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para finalmente casar-se com Raquel. Embora se sentisse enganado e frustrado, ele perseverou, e foi essa tenacidade que o preparou para o que estava por vir. Em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, Deus mudou o nome de Jacó para Israel, dizendo que ele havia lutado com Deus e com homens, e prevalecido. Se Jacó tivesse desistido ao se sentir injustiçado, ele não teria alcançado a bênção que buscava. Sua resiliência exauriu até mesmo os anjos, e Deus não teve escolha senão abençoá-lo. Não foi sua força física que o fez prevalecer, mas sua persistência, construída durante os anos de trabalho árduo para casar-se com Raquel. Esses anos de provação desenvolveram nele uma resiliência que o preparou para enfrentar desafios maiores. Essas histórias mostram que Deus, muitas vezes, orquestra períodos difíceis para ajudar as pessoas a crescer. Ele pode colocá-las sob a liderança de alguém desafiador, como Labão, para desenvolver virtudes essenciais. Outra razão pela qual os escolhidos sofrem mais é que Deus está construindo sua capacidade de liderança. Todos os escolhidos por Deus acabam se tornando líderes, independentemente do tamanho de sua jurisdição. Deus quer que eles sejam quebradores de paradigmas e pioneiros, e isso só pode ser feito a partir de uma posição de autoridade. No entanto, alcançar uma posição de liderança não é automático, mesmo para os escolhidos de Deus. Eles precisam passar por testes e provações rigorosas para serem qualificados. Isso é algo que também vemos nos governos seculares, onde os eleitos precisam provar que são dignos de ocupar uma posição de autoridade sobre o povo. Da mesma forma, no reino de Deus, é necessário passar por processos difíceis para estar preparado para a grandeza que ele planejou. Se você observar a vida de Jesus Cristo, verá que ele tinha uma missão clara: salvar o mundo. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele não foi poupado de provas e desafios. Ele enfrentou a rejeição daqueles que ele veio salvar, os judeus. Eles não o valorizaram, desprezaram-no abertamente e, por fim, o perseguiram e crucificaram. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 2 ao 10, lemos que, embora tenha sido encontrado em forma humana, ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à posição mais alta e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Passar por esse processo certamente foi difícil, mas Jesus passou no teste. Como resultado, Deus validou sua autoridade e agora, pelo nome de Jesus, podemos ordenar que demônios e outras forças espirituais se submetam. Muitas vezes, Deus permite que passemos por provações enquanto Ele permanece em silêncio, observando nossas ações. Não é um castigo, mas o preço necessário para manifestar o nosso destino. Em certos momentos, você pode ser criticado ou zombado, e Deus ainda assim ficará em silêncio, porque Ele deseja que você aprenda a silenciar as vozes negativas, assim como Jesus fez. No Salmo 35, lemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus permite que aqueles a quem Ele escolheu passem por estações difíceis, mesmo que sejam dolorosas, porque elas são necessárias. Você não pode entrar no futuro sem estar plenamente preparado. O processo de construção pode ser desconfortável, mas ele te tornará mais forte e apto para lidar com qualquer desafio que surja em seu caminho. Deus pode fazer você crescer sob a liderança de alguém que Ele também escolheu, o que pode não ser fácil, pois essa pessoa pode ter falhas de caráter. Outros podem te criticar por coisas que não são culpa sua.
e por mais que você tente agradá-los, pode não conseguir. Lembre-se de que tudo isso faz parte do processo de refinamento de Deus. Mantenha-se firme na fé, sem comprometer seus valores, e Deus te sustentará até o fim. Agora, vamos orar, irmão. Pai Celestial, eu te louvo pelo teu amor e bondade para comigo. Você tem sido tão bom e tua mão tem estado presente em cada passo da minha jornada. Obrigado por ser um pai amoroso e por me escolher para grandes tarefas. É um privilégio. Agradeço pelos investimentos especiais que fizeste em minha vida e por me conceder acesso à tua presença. Mesmo quando sou falho, tu tens me perdoado e me dado forças para seguir no teu caminho. Senhor Jesus, hoje eu busco tua ajuda. Eu não posso me preparar sozinho para o propósito que tens para mim. Peço que abras meus olhos para o trabalho que queres realizar em minha vida, assim como fizeste com Moisés. Que, através do Espírito Santo, eu possa conhecer o meu chamado. Dá-me a força necessária para passar pelo processo de preparação para os planos que tens para mim. Ensina-me a confiar em Ti quando as coisas ficarem difíceis e dá-me sabedoria para saber o que fazer em cada momento. Pai, ajuda-me a aproveitar ao máximo esta estação. Através desse processo, extrai o melhor da minha vida para a Tua glória. Ensina-me a perseverar e lembra-me de que Tu estás sempre comigo, mesmo quando eu não consigo sentir Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Teus olhos estão sobre mim e Tu cuidas de mim com amor. Guia-me na Tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos inspiradores. Deus te abençoe. Até a próxima.